Meus amigos, bomba, urgente, tá na imprensa inteira. A CPI do crime organizado acaba de aprovar a quebra de sigilo da Marriott, a empresa que era dona do Tayayá, dona do cassino clandestino e da qual o Toffoli confessou ser sócio. Também a CPI do crime organizado aprovou um convite para a mulher do Moraes depor e convocou os irmãos do Toffoli para falarem na CPI. Eu vou te contar agora quais vão ser os próximos passos e o que vai acontecer e como isso pode resultar até mesmo numa inédita prisão de ministro do STF. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, que vocês também cliquem no joinha, deem o seu like, assim ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas e considerem se tornar membro do canal, clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, se tem um jeito de você descobrir corrupção, é o tal do ditado follow the money, siga o dinheiro. E com a quebra do sigilo da Marriott, nós vamos ter o caminho do dinheiro para todas as transações da empresa até chegar, talvez, no Toffoli. E se chegar no Toffoli, a coisa esquenta. A Polícia Federal já vinha trabalhando com a possibilidade de que a Marriott fosse usada para atravessar dinheiro de um lugar a outro e não para fazer negócios. E se o Toffoli é sócio dela e essa empresa é para atravessar dinheiro, aí vem a suspeita da Polícia Federal até mesmo de que houvesse corrupção passiva envolvendo o Toffoli, ou seja, suborno, propina, o que pode eventualmente resultar numa inédita prisão de ministro do STF. Vamos aguardar, mas com a quebra de sigilo da Marriott, isso pode acontecer, independente do que falarem ou de se falarem essas pessoas que foram agora também convocadas pela CPI do crime organizado. A esposa do Moraes, ela foi convidada porque é advogada, então ela pode não ir, porque ela é convidada, e isso provavelmente vai acontecer, mas se ela não for, isso pode na sequência fazer com que a CPI aprove uma convocação e aí torne a presença dela obrigatória. Os irmãos do Toffoli são obrigados a comparecer à CPI do crime organizado porque é uma convocação. E se eles forem ouvidos como testemunhas, eles não poderão mentir e podem acabar confessando que agiram, ou que são, ou que foram, ou que continuam sendo laranjas do irmão Toffoli na tal da Marriott, sabe-se lá para que finalidades, sabe-se lá se essas finalidades inclusive não são ilícitas, como a própria Polícia Federal vem desconfiando e eu já afirmei aqui nesse vídeo, né? Um irmão dele é padre, o outro é engenheiro elétrico. Nenhum dos dois, obviamente, tem condições de serem sócios de um resorte multimilionário. É uma bela vitória da oposição, sobretudo pela quebra de sigilo, né? Follow the money, siga o dinheiro e você descobre casos de corrupção. Foi assim na Lava Jato, foi assim em todos os casos de investigação de corrupção no país e parece que é o mesmo caminho que tem seguido a Marriott. Repito, o importante é a quebra de sigilo. Vai haver, obviamente, todo um estardalhaço em torno da esposa do Moraes ir ou não, dos irmãos do Toffoli irem ou não, vai haver um delivery, um fast food de habeas corpus, muito provavelmente pelo STF, mas a quebra de sigilo é a cereja desse bolo, é o que pode nos fazer a chegar em quem está pagando e, sobretudo, quem está recebendo. E se tem ministro recebendo, isso pode resultar, ou deve resultar, em prisão. É bem sério o que vamos ter pela frente nas próximas semanas.